Bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos, queridos, com muita alegria, agradecer a Deus por este momento, onde você teve a oportunidade de estar ofertando para a obra de Deus, de estar dizimando para a obra do Senhor. Nós somos gratos a Deus pela sua vida e gratos a Deus por estar conosco nesta noite, neste culto de celebração a Deus no seu lar. Eu quero, antes de ler o texto da palavra de Deus, eu quero trazer nesta noite a saudação do nosso pastor presidente, pastor Antônio José Azevedo, que com muita alegria também está nos celebrando a Deus juntamente conosco, e nós queremos compartilhar com a igreja o abraço do nosso pastor. Com certeza a alegria do nosso pastor era estarmos juntos, um culto celebrando a Deus, o culto presencial, mas devido ao distanciamento social, nós estamos impossibilitados de estar juntos, mas queremos dizer uma coisa para você: as portas dos nossos templos estão fechadas, mas a porta do céu está aberta, e a sua casa é um altar de adoração a Deus nesta noite, e você também tem a oportunidade de celebrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar a sua atenção, querido, para um texto da palavra de Deus. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. É um texto conhecido, um texto em que os amantes da palavra, os leitores da palavra conhecem muito bem, mas o Senhor me dirigiu a esta palavra para você nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, e que esta palavra, ela vai trazer alento, ela vai trazer ânimo à tua vida nesta noite. Você que está em casa com a sua família, você que está celebrando ao Senhor nesta noite, eu quero te fazer mais um pedido. Compartilha com alguém, avisa para alguém, através da tua rede de compartilhamento, que a palavra de Deus vai ser ministrada, e que a palavra de Deus vai falar contigo, vai falar com teu amigo, vai falar com a tua família nesta noite. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. E nós estaremos lendo os versículos de número 22 até o versículo de número 26. Esse é o texto que eu quero compartilhar com você nesta noite, uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus nos diz assim: mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo e disse-me: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos os quantos navegam contigo. Veja agora o versículo 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Versículo 26 diz assim: contudo é necessário irmos dar em uma ilha. Queridos, esta é a palavra que Deus falou ao meu coração para estar compartilhando com você nesta noite. Uma palavra que vai falar sobre tempestade. Qual a sua segurança? Qual a nossa segurança diante da tempestade? Quando nós observamos a experiência de Paulo nesta viagem, esta foi a 4ª viagem de Paulo, e Paulo, a Bíblia nos diz, queridos, no texto, você pode ficar com a sua Bíblia aberta para alguns textos durante a mensagem, neste capítulo de número 27, quando Paulo está indo a Roma. A Bíblia diz que Paulo, ele apela para César, ele apela para o imperador, e aí é necessário Paulo ir a Roma. E a palavra de Deus vai nos dizer, queridos,
que no versículo de número 1 do capítulo 7, que assim como havia sido determinado, havíamos de navegar até a Itália. Paulo estava começando a sua viagem à cidade do império. E Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele vai dar aqui, nós podemos chamar esse texto de um roteiro, de um filme, talvez, a rota de um navio até o seu destino final. E a palavra de Deus nos diz, queridos, que nesta viagem que Paulo vai fazer até Roma, vai surgir algumas lutas, algumas dificuldades e uma grande tempestade. E quando eu observo esse texto, eu quero que você, juntamente comigo, esteja atento à palavra de Deus, que você ouça o que Deus tem para a sua vida nesta noite. E quando eu olho esse texto, eu vejo aqui duas visões, dois quadros, duas leituras deste texto. De um mesmo texto, nós podemos ter aqui duas circunstâncias diferentes. Nós podemos fazer duas leituras. Primeiramente, quando eu olho para esse texto, eu vejo uma visão divina, a visão de Deus em relação à tempestade. E em segundo lugar, nós podemos ver também a visão humana. São duas visões, são dois quadros diferentes, são duas leituras diferentes em um mesmo texto. E tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que nós estamos enfrentando, eu e você, assim como Lucas, nós podemos fazer essas duas leituras da atual situação em que vivemos. Qual é a leitura que você está fazendo dessa epidemia? Será que você está olhando e está tendo uma visão somente humana? Ou se você está tendo uma visão divina, uma leitura divina? Essa é a leitura que nós devemos fazer. Qual a nossa visão dessa tempestade? Qual a sua visão desta crise? Diante dos dias maus que nós estamos atravessando, diante dos dias maus que a cidade está atravessando, que o Estado está atravessando, que o mundo está atravessando, todos os países praticamente do mundo, as pessoas estão confinadas, estão trancadas dentro de casa, a ameaça está à espreita, um inimigo invisível, que nem eu e você conhecemos, mas que estamos com medo. Essa é uma visão da atual situação, mas eu quero te levar nesta noite a uma outra expectativa, a uma outra leitura dessa tempestade. E eu quero te convidar para nós andarmos um pouco nesse texto. A palavra de Deus vai nos falar que Paulo estava saindo de Cesareia. Eles embarcam em um navio adramantino, um navio que vinha da Turquia. Paulo, juntamente com os seus dois companheiros, embarcam naquele primeiro navio, e a Bíblia diz que havia um Júlio, que era o responsável para conduzir os prisioneiros até Roma. Além de Paulo, havia 276 passageiros, mas não eram passageiros comuns, eram prisioneiros. Estavam sendo levados para a capital do império. E a Bíblia diz que nesse primeiro momento, eles embarcaram neste navio, navegaram ali pela a costa da Ásia, e chegaram a Sidom. Quando eles chegam a Sidom, eles dão um pequeno intervalo. A Bíblia diz no versículo de número 3, que ao chegar na cidade de Sidom, Júlio trata Paulo humanamente e permite Paulo ver os amigos. E existe aquele intervalo, aquele momento, e depois eles embarcam novamente. E começam então esse primeiro período da viagem. A Bíblia é bem clara quando diz que eles embarcaram rumo a Roma.
Começaram aquela grande viagem, começaram a navegar. Humanamente falando, eles acreditavam que a viagem seria boa, que a viagem seria tranquila. Nesse primeiro roteiro da viagem, a Bíblia diz que eles saem de Cesareia, chegam em Sidom e depois seguem para Mirra. A viagem estava tranquila, a viagem estava calma, o mar estava tranquilo, porque essa era a expectativa de Paulo, querido. Essa era a expectativa de todos os tripulantes daquele navio, que a viagem não teria nenhuma dificuldade. E nesse primeiro momento, nós, quando iniciamos uma viagem, quando traçamos um roteiro, a nossa vontade, o nosso desejo e a nossa expectativa é chegar no nosso destino. Quando você pega o avião, que o avião decola, logo que o piloto ele entra em contato com os passageiros, ele dá um relatório, um rápido relatório de como será a viagem. Estamos a 30 mil pés de altura, chegaremos no nosso destino aproximadamente em 3 horas. Por enquanto, não teremos nenhuma turbulência. Pretendemos chegar no horário estabelecido. E você, claro, fica tranquilo, mas naquela expectativa. E aí então, quando você está sentado, de repente o piloto volta e ele diz: senhores passageiros, coloquem os cintos, porque iremos enfrentar uma pequena turbulência. Algo inesperado. E essa turbulência muitas vezes, ela te traz alguma angústia, porque o avião começa a balançar. E você já fica com medo. Será que o avião vai cair? O que vai acontecer? Mas de repente a turbulência passa e a viagem continua. Quando está próximo ao destino, em alguns momentos o piloto disse: nós temos que sobrevoar mais uns 20 ou 30 minutos, porque há um congestionamento muito grande de aeronaves e nós precisamos esperar a nossa vez. Enquanto a previsão seria 3 horas de viagem, a viagem passa para 3 horas e 30 minutos. Por quê? Porque lá no início da viagem, a previsão era que nós teríamos uma boa viagem, que chegaríamos ao destino no horário determinado. Mas houveram algumas ocorrências no caminho. Meu amigo, meu irmão, você que está me ouvindo, você que está recebendo esta palavra nesta noite, talvez você esteja dizendo: por que isto está acontecendo? Porque as nossas igrejas estão fechadas? Porque os nossos templos estão fechados? Porque nós estamos enfrentando esta epidemia? Querido, saiba de uma coisa: no caminho da vida, no caminho e na vida cristã, nós estamos sujeitos a passar algumas lutas, algumas tempestades e algumas dificuldades, mas eu quero te dizer nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Nós estamos no meio da tempestade, mas Deus está conosco. Deus está contigo aí na tua casa. Deus está contigo aí no meio da tua família. Você pode estar preocupado como muitos estão, mas nesta noite Deus está dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a palavra de Deus, voltando ao texto, a palavra de Deus diz então, queridos, que no roteiro desta viagem, Paulo, juntamente com quase 300 pessoas naquele navio, eles saem de Mirra, já em um segundo navio. Eles fazem uma conexão, e a Bíblia diz que lá na cidade de Cnido havia um outro navio que estava indo para a Itália.
Esse navio estava vindo do Egito, de Alexandria, um navio que levava trigo, um navio mercadante, estava indo para a Itália. Todos os passageiros que viam no navio anterior entram naquele navio, e aí começam a segunda etapa desta viagem. A Bíblia vai dizer que ele sai de Cnido e chegam em uma cidade chamada Bons Portos, próximo à ilha de Creta. Ao chegar nesta cidade, eles param um pouco, e a Bíblia diz que, indo já para um terceiro momento desta viagem, Paulo chega para o capitão e diz o seguinte: olha, meu amigo, versículo de número 9, Paulo chega e diz: passando muito tempo, e já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já havia passado, Paulo o admoestava e dizia: varões, eu vejo que a navegação há de ser incômoda e trará muitos danos. Nós iremos sofrer. E eu quero dizer uma coisa: o navio está pesado, a carga está pesada, e muitos danos podem ocorrer, não só para o navio, como para a carga, e como também a nossa própria vida. Vamos ficar aqui um pouco, porque os ventos, o vento do sul já está soprando, os ventos já estão contrários. Paulo chega para o capitão do navio, chega para Júlio, que era o responsável por todos aqueles prisioneiros, e coloca esta situação. E aí eles dizem: não, senhor, vamos continuar a viagem. Nós não iremos ficar aqui, nós iremos continuar. Talvez o capitão tenha dito: Paulo, você não conhece o mar, eu sou o capitão, eu conheço a navegação. Você é missionário, você é pastor, você conhece a igreja, de mar quem conheço sou eu. Mas aí Paulo ficou tranquilo, Paulo ficou no seu lugar. E a Bíblia diz então que eles começaram a navegar. Eles saíram da cidade de Bons Portos, e eles então começaram a navegar em um outro período da viagem. E quando eles deixam Porto, estão a alguns quilômetros do continente, o vento começa a soprar. E esse vento começa a aumentar a sua velocidade. Veja só, querido, se você está com a Bíblia aberta, veja o que diz o versículo de número 14. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. Quando eles começam a navegar, chega um vento chamado Euroaquilão. Este vento, ele era devastador. Era um vento que vinha do norte do continente africano, entrava no Mediterrâneo, e não tinha embarcação nenhuma que aguentasse aquele vento. O vento começa a soprar, e o navio começa a ser arrebatado, e eles não podendo mais navegar contra o vento, a Bíblia diz que eles ficaram à deriva, ficaram sem destino. O barco, o navio ficou à deriva, e eles não sabiam agora o que fazer. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você que está me ouvindo agora, você esteja dizendo: nós estamos à deriva, o barco não está suportando, eu fui demitido, eu não tenho mais alimento na minha casa,
Eu não tenho mais de onde tirar nada. Nós estamos confinados e não há mais o que fazer. Assim como este barco que ficou à deriva. E a Bíblia diz no versículo de número 20, que eles não viram mais nem as estrelas, nem a luz do sol, nem a lua. E caíram sobre ele uma tempestade. E não havia mais esperança de salvação. Oh, meu irmão, oh, meu amigo, Deus está falando contigo. Oh, meu querido, Deus está falando contigo nesta noite. Eu sinto que nesses milhares de irmãos que estão assistindo, que estão conosco adorando a Deus, muitos estão derramando as suas lágrimas diante da presença de Deus. Muitos estão chorando e estão dizendo: eu estou com saudade do templo. Eu estou com saudade do culto. Talvez você esteja lendo o Salmo de número 137, quando a Bíblia diz que os judeus estavam lá à beira do rio da Babilônia, e eles choravam, eles estavam lamentando, porque não estavam em Jerusalém, não tinham templo, eles estavam lá no cativeiro. E alguém chegava e dizia: cante um hino, por favor. Canta um hino aí de vocês, lá de Jerusalém. E os judeus diziam: como nós iremos cantar, se nós não temos mais alegria? Como nós iremos usar os nossos instrumentos, se nós não temos mais esperança? Nós penduramos as nossas harpas, os nossos instrumentos, nós arriamos a bandeira, nós achamos que não há mais jeito para nós. Mas deixa eu dizer algo para você nesta noite que está aí na casa, adorando a Deus. Deixa eu dizer algo para você que está caminhando por esta nação, por este país. Talvez você esteja no carro ouvindo esta palavra. Talvez você esteja onde você estiver agora, ouvindo esta mensagem. Deixa eu te dizer algo que Deus está dizendo para ti, querido. Deus está no controle da história. Deus está no controle da situação. A Bíblia diz que quando Isaías, ele chega no templo onde não havia mais esperança, Uzias, o rei de Israel, havia morrido. O povo não sabia aonde buscar agora a solução para o problema. Isaías, ele vê o Senhor assentado no trono, aleluia, e a Bíblia diz que os anjos adoravam a Deus e dizia: santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Deus está no controle da história. Deus está no trono. Talvez, meus irmãos, os homens não tragam a solução para o problema. As pessoas estão correndo. Os médicos, as nações, os infectologistas, todos estão à procura da cura do Covid-19. Onde está a vacina? Quando vai chegar? Qual vai ser a situação da nação? Qual vai ser a situação do país? Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: Deus está no trono. Aleluia. Deus está no trono. Levante a sua mão nessa noite, aonde você está, e diga: Deus está no trono. Deus está no trono. Ele controla a nossa nação. Ele controla o nosso país. Ele controla a história. Aleluia. Deus não deixa a história andar como a poeira que Ele joga e deixa ao léu. Não. Deus está no trono, querido. Aleluia. Voltando ao texto, a Bíblia diz que eles ficam à deriva. Muitos dias, não havia esperança. Mas aí, a palavra de Deus nos diz que Paulo, diante da tempestade, a visão humana é que eles não chegariam ao destino. A visão humana era que todos morreriam. A visão humana era que o barco ia se despedaçar e todos iriam morrer no Mediterrâneo. Essa era a visão humana. Talvez seja a visão de alguns, que essa tempestade não vai passar.
Talvez a visão de alguns é que você vai morrer, está com medo de morrer. Talvez a visão de alguns seja que o mundo vai se acabar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não ouça profeta de caos. O que tem aparecido ultimamente são o profeta do caos. Só fala e profetiza destruição. Só profetiza morte. Só profetiza o Covid-19. Só profetiza infecção. Só profetiza coisa ruim. Não, nós não vemos mais uma palavra muito difícil, uma palavra de consolação, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. As pessoas estão distribuindo, compartilhando mensagens de morte, mensagens de destruição. Não ouça profeta do caos. Sabe por quê? Porque o profeta do caos, ele só tem uma visão humana da tempestade. Não vai ter vacina, todo mundo vai morrer, todo mundo vai ser acometido desta enfermidade. A igreja não vai mais abrir as portas, as igrejas não vão sobreviver. Isso é profeta do caos, é a visão humana. Mas a visão de Deus é outra. A visão divina na tempestade é outra. A Bíblia nos diz no texto que Paulo, ele se levanta no meio da tempestade, no meio do caos. Paulo se levanta enquanto muitos não haviam comido nada, já muitos dias sem ver a luz do sol, sem ver as estrelas, sem ver a lua, apenas uma densa treva. Paulo então se levanta e veja o que diz o versículo de número 21. Havendo já muito que se não comiam, então Paulo coloca-se de pé no meio deles e disse: fora, na verdade é razoável, ó varões, ter me ouvido e não ter partido de Creta. Nós haveríamos evitado este incômodo e essa perdição. Mas agora, já que vocês não me ouviram, escute só, tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. Você viu a visão humana? Veja a visão divina. No meio do caos, no meio da tempestade, Paulo se põe de pé e diz: olha, Deus falou comigo lá em Creta que nós não deveríamos ter partido. Mas já que partimos, Deus também está me dizendo que nenhum de nós iremos nos perder. Nenhum de nós iremos morrer. Somente o navio vai se perder. Eu acho interessante, queridos, aqui Paulo. Se Paulo fosse outro, Paulo chegaria e diria: olha, bem que eu disse, bem que eu falei, como nós falamos no nosso cearense, bem feito. Vocês não me ouviram, vocês não se atentaram para aquilo que estava ocorrendo. Quando nós partimos de Creta, o vento já estava soprando. Mas Paulo não toma essa atitude. A Bíblia diz que Paulo se levanta e ele traz uma palavra de ânimo. Ele traz uma palavra de esperança. Ele traz uma palavra de alegria. Ele diz: olha, meus amigos, está há alguns dias que nós não vemos a lua, não vemos o sol, não vemos as estrelas, nós não estamos vendo nem as águas, somente o vento e a tempestade assolando o navio. Mas eu quero dizer uma coisa: nós não iremos nos perder, nós não iremos morrer. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo.
Deus me visitou. Ele fala no versículo de número 23, ele disse: esta noite o anjo de Deus me visitou, aquele a quem eu sirvo e aquele de quem eu sou, ele esteve comigo dizendo: não temas. Glória a Deus. Paulo, ele diz: olha, queridos, a palavra que Deus me deu quando eu saí de Cesareia não era que eu iria morrer, porque é uma promessa de Deus na minha vida. Deus falou comigo, eu estou debaixo de oração. Paulo fala lá em Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 15. Veja o que Paulo diz lá nesse texto. Paulo vai dizer algo glorioso, aí está na sua tela. Paulo diz: e assim quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Paulo estava debaixo de uma cobertura de oração. Ele havia orado, o seu projeto era chegar em Roma, era chegar na capital do império, era levar a palavra àquela cidade. E ele disse: olha, meus irmãos, o anjo do Senhor me visitou, nós não iremos morrer, nós iremos viver. Deixa eu dizer uma coisa, você não vai morrer. Tem muita gente aí, talvez, me ouvindo agora, em casa, e dizendo: eu vou morrer, pastor. Eu vou morrer. Vai não. Você não vai morrer, porque Deus está no controle da história. Deus está te visitando. O tempo da tua morte ainda não chegou. Deus está te visitando e dizendo: não vai se perder nenhum da tua família. O navio pode se quebrar, o navio pode naufragar, mas Deus está contigo. E a Bíblia diz, assim como Paulo diz: ninguém se perderá, porque esta noite o anjo de Deus está me visitando. Este anjo a quem eu sirvo e a quem eu pertenço. Esse anjo era o próprio Jesus. O próprio Jesus visita Paulo e diz: Paulo, não temas. Faz-me lembrar, meus irmãos, quando Jesus, ele chama os discípulos e diz: olha, passem para o outro lado, voltem para Cafarnaum, atravessem o lago. E a Bíblia diz que os discípulos, eles obedecem à voz de Jesus. Eles entram no barco e eles então começam a navegar no lago da Galileia. Quando eles começam a distanciar-se do continente, aproximadamente uns 4.000 metros de distância do continente, assim como Paulo sofreu, os discípulos começam então a serem bombardeados por uma tempestade. Uma tempestade desce sobre aquele lago. Uma tempestade que vinha das colinas, das montanhas que estavam ou que estão à volta do lago. Aquela tempestade vem sobre os discípulos. Jesus estava lá no monte orando. Os discípulos começam então a lutar contra as ondas, contra o vento, tentando fazer com que aquele barco não afundasse. E a Bíblia diz que então passa-se a primeira vigília, passa-se a segunda, a terceira, aproximadamente na quarta vigília. Lá por volta das 3 da madrugada, eles já haviam lutado durante toda a madrugada. Desde o momento que eles saíram, eles lutavam contra o vento. E agora na madrugada, onde já não havia mais esperança, na noite daquela madrugada, eles estão ali, enfrentando aquela tempestade. Mas aí, mais uma vez Jesus vem. Jesus desce do monte, começa a andar sobre as águas. E quando os discípulos estão prontos, já entregando tudo e dizendo: vamos morrer, Jesus chega, andando sobre as águas, e Jesus fala bem alto, dizendo: não temas, não temas. A tempestade acalmou, o vento passou.
veio a bonança. Os discípulos glorificam ao Senhor. Sabe por quê? Porque o vento acalmou, a tempestade passou, não havia mais o vento destruindo a embarcação, mas Jesus havia dado uma palavra. Jesus havia dito: vocês vão chegar lá do outro lado, vocês irão atravessar o lago, vocês não irão morrer na tempestade, vocês não irão morrer no meio do mar, vocês vão chegar do outro lado. E o que o Senhor está falando conosco é que você vai chegar do outro lado. Paulo, voltando a Paulo, ele tinha a promessa de Deus no seu coração, que ele iria chegar vivo a Roma. Não era uma viagem tão perto, era uma viagem distante. Iriam atravessar o Mediterrâneo, quase 4.000 quilômetros ou mais de distância entre Cesareia, entre Israel, até a cidade do império. Era uma longa viagem, mas ele tinha uma promessa de Deus no seu coração. Ele tinha a promessa que ele chegaria em Roma, que ele estava no centro da vontade de Deus, mesmo enfrentando a tempestade. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Talvez você esteja pensando agora e dizendo: mas como Deus pode estar comigo no meio desta tempestade? Se a tempestade está soprando, Deus está comigo. Deus continua conosco, mesmo diante da tempestade. Nem sempre estaremos na contramão da vontade de Deus por enfrentar a tempestade. Deus está nos guiando. Quando os nossos passos estão embaçados pelo denso nevoeiro da tempestade, nós mesmo assim temos a garantia que a mão de Deus continua nos dirigindo. A mão de Deus continua dirigindo a sua vida. A mão de Deus continua dirigindo a sua igreja. A igreja de Deus, ela continua de pé. Eu tenho ouvido tanta gente dizer: mas a igreja está fechada, o povo está desanimado, o povo está triste. Não, querido, a igreja não está fechada. Os nossos templos estão fechados, mas a igreja de Jesus, ela está em ação. A igreja de Jesus, ela continua de pé. A igreja de Jesus, ela não para, porque esta igreja, ela tem uma promessa. Sabe qual é a promessa de Deus para esta igreja? É que esta igreja, ela não é de homens. Esta igreja não pertence a homens. Esta igreja, ela tem um dono. O dono desta igreja é Jesus. Ele diz: a minha igreja, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha igreja, porque a igreja é dele. O homem não vai pisar a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela vai continuar de pé, porque o dono dela está na frente como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você aí na sua casa pode dar um glória a Deus ao Senhor, glorifique a Deus por esta palavra. Se você está sentindo o renovo de Deus na sua vida, dê um glória a Deus por esse renovo. Se a alegria do Espírito Santo está fluindo do seu coração nesta noite, e você está chorando agora, derramando lágrimas com a presença do Espírito de Deus, querido, você está em casa, eu estou aqui no templo, mas isso não vai impedir de nós glorificarmos ao Senhor, de nós dizermos que o Senhor, Ele continua na dianteira da sua igreja. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero caminhar nesta noite para a conclusão desse texto e dizer uma coisa: o que está escrito na palavra. A Bíblia diz que Paulo, ele toma uma posição. Tome uma posição diante de Deus nessa noite. Deus está me dizendo para dizer a você: tome uma posição.
Fique de pé. Você tomar uma posição e ficar de pé é você estar seguro de que Deus está contigo. É de que você está seguro de que Deus está no controle da história e que você confia nesta promessa. Eu vejo pessoas desanimadas, como nós dizemos aqui no nosso cearense, lá no fundo da rede, sem nenhuma esperança. Deus está dizendo: fica de pé, irmão. Fica de pé. Sai desse marasmo aí. Sai desta tristeza, desse desânimo. Toma uma atitude, fica de pé, mesmo confinado, mesmo tomando as medidas cabíveis que são orientadas, mesmo estando em casa, mas começa a orar. Começa a ler a Bíblia, começa a buscar ao Senhor. Você quer vitória, você quer bênção, você quer que o coronavírus vá embora, mas você não ora, você não fica de pé, você está deitado, não toma uma atitude, passa o dia todo, a noite toda, não faz nada. Fique de pé e diga: Senhor, estou em casa, mas eu estou de pé, porque eu sou templo do teu Espírito Santo, eu sou igreja de Jesus e nada vai me abater. Aleluia. E eu quero concluir nessa noite, depois de tudo isso que Paulo, ele diz: olha, queridos, nós vamos chegar no nosso destino, não vai morrer ninguém, só que não pulem do barco, fica no barco. Porque o que pular no barco, aí eu não vou garantir a sua vida. Mas se você ficar no barco, você não vai morrer. E a Bíblia diz que eles então são levados à deriva. E de repente, eles chegam em um determinado lugar. A Bíblia diz que eles lançam um prumo. E quando eles lançam o prumo, eles encontraram chão, terra, 20 braças, mais ou menos, de terra, 36 metros aproximadamente. Eles lançam o prumo e eles percebem que estão chegando próximo à ilha. E aí eu quero concluir, indo lá para o versículo de número 40. A Bíblia diz no versículo de número 40, que eles, percebendo que havia uma enseada, uma pequena baía, já estavam percebendo que estavam chegando próximo à ilha. A Bíblia diz, e isso é tremendo, querido. Eu quero encerrar com esta palavra. Eu sinto nessa noite a presença do Espírito Santo neste lugar. Eu sinto a presença de Deus na revelação desta palavra. Eu sinto a presença do Senhor através desta visão divina de Deus, divina, na tempestade. E Deus me orienta a te dizer, e você fazer 4 coisas. A Bíblia diz no verso de número 40, que eles levantaram âncoras, deixaram-no ir ao mar, largaram todas as amarras do leme, alçaram a vela maior ao vento, e se dirigiram à praia. Glória a Deus. O vento está passando. A tempestade está passando. A tormenta está passando. Logo nós iremos ver, glória a Deus, o livramento de Deus para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles lançaram 4 âncoras. E essas 4 âncoras, eu quero dizer para você que simboliza a primeira âncora, a fé. A fé é a primeira âncora. Âncora fala de estabilidade, fala de controle. O vento pode vir, pode balançar, mas o navio, quando está ancorado, ele não naufraga, ele não afunda. E a Bíblia diz que eles lançaram 4 âncoras. A primeira âncora é a âncora da fé. Na tempestade, creia
que Deus está no controle. Glória a Deus. Esta é a primeira âncora, a âncora da fé. A Bíblia diz, lá em Abacuque, capítulo 2, e versículo de número 4. Veja só, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Lance essa âncora, a âncora da fé. A segunda âncora, a âncora da esperança. A Bíblia diz que eles não viam a luz das estrelas, nem a lua, nem o sol, somente trevas. Mas eles lançaram a âncora da esperança. Esdras capítulo 10 e versículo 2. Esdras vai dizer o seguinte: no tocante a isso, ainda existe esperança. Aí está o texto, a parte final, a Bíblia diz: no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Querido, ainda há esperança para você. Lance a âncora da esperança, glorificado seja o nome do Senhor. Paulo diz lá em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança. Bendito seja Deus. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Aí já está a terceira âncora, a oração. Quando os recursos se acabam aqui, os recursos de Deus continuam sendo ilimitados. É a terceira âncora, a âncora da oração. Continue orando. Ore. A Bíblia diz que quando se rompeu o dia, quando a noite passou, eles viram uma praia. Eles sentiram que já estavam chegando em terra. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Paulo lançou a âncora da oração. A oração, ela rompe os céus. Ore para que a luz chegue. Aleluia. Quando tudo estiver escuro, saiba que a oração vai romper os céus e vai trazer a luz para a tua vida. O Salmo de número 30 e o verso de número 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas, leia comigo, você que está em casa, olha só o que diz o texto: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a última âncora que eu quero expor para você, a primeira âncora, a âncora da fé. Segunda âncora, a âncora da esperança. Terceira, a âncora da oração. E em quarto lugar, queridos, veja só, a âncora da certeza. Veja o que diz o versículo de número 26, para concluirmos. Versículo de número 26 do capítulo 27 diz assim: contudo, é necessário irmos dar em uma ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma banda para outra banda do mar, lá pela meia-noite, os marinheiros estavam próximos de alguma terra. Glória a Deus, a âncora da certeza. Deus está dizendo: nós iremos chegar em terra firme. É necessário dar a uma ilha. Tem hora que é necessário passar pela tempestade. Tem hora que é necessário enfrentarmos uma tempestade, uma tormenta. Mas, queridos, há uma certeza. Glória a Deus. Há uma certeza. Nós iremos chegar a uma ilha. Toda tempestade tem um propósito. E a de Paulo não foi diferente. Paulo precisava enfrentar a tempestade, sabe para quê? Para que o evangelho passasse lá por Malta. Havia um homem chamado Públio estava doente em sua casa, era um dos principais da ilha. E Deus precisava executar uma obra na casa daquele homem e em toda a ilha. E a Bíblia diz
que para que o propósito de Deus seja cumprido, nem que seja uma tempestade com um euroaquilão, que destrua o navio, que venha jogar a carga fora, que venha fazer de tudo, mas se Deus tem um propósito, Ele vai cumprir com a sua promessa. E quando todos aqueles homens prisioneiros, a tripulação, Paulo, Lucas, Aristarco, chegaram na ilha, que houve a situação lá, da fogueira, aquela víbora morde Paulo, e Paulo não estava nem aí, porque Paulo sabia, eu passei por coisa pior, não é uma víborazinha que vai me matar. E eles ficaram então perplexos, trouxeram então Públio, para que Paulo orasse. Aquele homem foi curado, e o evangelho foi pregado naquela cidade. Deixa eu concluir esta palavra dizendo uma coisa: Deus está contigo. O anjo do Senhor está te visitando. Deus está dizendo: não temas diante da tempestade. A visão humana é o caos. A visão humana é a tragédia. A visão humana são as notícias de tantas mortes. A visão humana é que todos serão contagiados. A visão humana é que não há uma cura, que não vai existir uma vacina, que todos vão morrer, que é o apocalipse. É só o caos. Essa é a visão humana. Mas a visão divina é que Deus tem um projeto, Deus tem um propósito nessa tempestade. Há uma obra maior que Deus vai fazer, aleluia, não só em nossa cidade, mas em todo o estado, em todo o Brasil, em todo o mundo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, para concluir já esta palavra. Em 2001, 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos, quando houve aqueles atentados, onde milhares de pessoas morreram, havia uma frieza espiritual na América, uma mornidão espiritual nas igrejas. E quando aconteceu aquela tragédia, uma semana depois, uma igreja na Filadélfia, uma igreja que tinha apenas 30, 40 crentes em suas reuniões de oração, uma semana depois, a igreja estava lotada, recebendo 3.000, 4.000 crentes. As pessoas não conseguiam mais entrar, e houve um grande avivamento na América. Quando você passava pelos aeroportos das cidades americanas, estava lá nos outdoors: Deus abençoe a América, América, vamos orar, Deus vai agir. No meio do caos, no meio da tempestade, a nação se voltou para Deus, e eu creio que é o que Deus vai fazer conosco. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e Deus enviará paz sobre a igreja e sobre a nação. Que Deus te abençoe nesta noite. Nós iremos louvar a Deus com mais um hino. Logo em seguida, eu vou estar de volta para orar por você, pela sua família, pela sua casa, pelas suas finanças, pela sua empresa. O que você tem a necessidade diante do Senhor nesta noite, você vai colocar diante de Deus, e nós vamos orar, e o milagre vai acontecer, porque o Deus que servimos é um Deus de milagre. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Você pode declarar isso no seu lar, diga: meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, transformando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, por isso te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga: esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando, pois tu estás no controle, pois tu estás. Vamos dizer isso, igreja, diga: me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás, yeah. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Do seu lado você pode dizer que o seu Deus é, diga: hey! Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga, Kenia: esse é quem tu és. 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 Glória a Deus, aleluia.
O nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de milagre. Esse é o nosso Deus. Esse hino, meus irmãos, ele está rodando o mundo. A gente está vendo irmãos em todos os continentes cantando este hino, fazendo orações diante de hospitais, porque este hino tem sido um bálsamo, tem sido um consolo, uma injeção de ânimo para a igreja, um hino maravilhoso. Nós queremos, em primeiro lugar, estar agradecendo a Deus nesta noite por esta oportunidade, por este culto, agradecendo a você, irmão, membro da Assembleia de Deus Tempo Central aqui em Fortaleza, no interior do estado, por onde nós chegamos nesta noite. Deus abençoe a sua vida. Nós queremos trazer o abraço do nosso pastor presidente, pastor Antônio José, e abraçando, pastor Antônio José, estamos abraçando os demais diretores da igreja, abraçamos a igreja em nome do nosso pastor, e comunicando aos irmãos que amanhã seria a nossa ceia do Senhor aqui no nosso Templo Central, a primeira segunda-feira do mês, mas por ocasião do distanciamento social, do isolamento que nós estamos tendo, obedecendo às autoridades do nosso estado, o nosso pastor manda avisar para a igreja que nós não realizaremos a ceia do Senhor amanhã, o templo estará fechado, e se Deus quiser, estaremos de volta na ceia, na primeira segunda-feira, no mês de maio, aqui em nossa igreja sede, aqui na Tereza Cristina. Também queremos comunicar aos irmãos que terça-feira a igreja vai estar novamente com o culto online, o culto no seu lar, a partir das 19h30. Queremos já convidar a vocês. Um abraço a todos, envio também o meu abraço à congregação em Parque Jerusalém. Os irmãos estão ali assistindo, adorando a Deus. Deus abençoe, queridos, e logo estaremos juntos, iremos atravessar essa tempestade em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor, agradeço a Deus pela confiança que o pastor Antônio José tem nos dado para nessa noite estar celebrando juntamente com a igreja. Eu quero convidar você agora, se você pode fechar os seus olhos, se você desejar ficar de pé, fique, se quiser ficar sentado, fique à vontade, mas vamos orar agora, em nome de Jesus, encerrando o culto divino. Eu quero orar sobre a sua vida, trazer uma palavra de bênção, uma palavra de Deus através desta oração para o seu lar, para a sua vida, em nome de Jesus. Ore comigo nesta noite, em nome do Senhor. Querido Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, com muita alegria, com muita reverência, nós queremos render gratidão a Ti, pela ação do Teu Espírito Santo, nesta noite, através do culto divino online, o culto divino no lar. Eu creio que a operação do Teu Espírito Santo, nesta noite, assim como nos demais cultos aqui, Senhor, realizados, foi de maneira extraordinária. A Tua palavra, de maneira tremenda, falou ao coração da Tua igreja nesta noite. Somos gratos, Senhor, pela orientação do Teu Espírito Santo. Agora, Pai, eu oro por esta família, eu oro por este lar, por este pai de família, que talvez, Senhor, está preocupado, desanimado, preocupado, Senhor, com as suas dívidas, com a alimentação da sua família, com o futuro da sua família. Pai, visita esta casa, que o Senhor não deixe faltar o pão sobre a mesa, que o Senhor não deixe faltar o calçar nem o vestir. Cuida da Tua igreja. A Tua palavra diz que nunca o justo vai mendigar o pão, porque o Senhor cuida, e nós cremos nesta promessa. E eu oro agora por esta família, por esta casa, por este irmão, por este obreiro. Eu oro pela Tua igreja, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha suprir as necessidades do Teu povo, guardando de todo o mal. A Tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos anjos, ao nosso respeito, para que não venhamos a tropeçar em nenhuma pedra. E nós, Senhor, recebemos esta palavra, que o Senhor está guardando o Teu povo. Dai-nos uma semana de paz, que possamos retornar aqui, Senhor, na terça-feira, para celebrar o Senhor mais uma vez, para estarmos com a Tua igreja online mais uma vez. É o que eu te peço nesta noite, e crendo nesta palavra, eu te adoro em nome de Jesus. Se você puder fazer assim com as suas mãos, faça em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus,
a consolação do Espírito Santo seja com a sua família, seja com seu lar, seja com a igreja, e todos digam amém. Eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou os céus para buscar-nos, veio pra maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é.